Gente, estou vindo aqui para falar de um assunto muito importante, né? Esse vídeo está sendo gravado agora, início de março de 2024, e o Brasil está passando por uma situação sanitária muito difícil devido aos casos de dengue, que estão cada vez, né, em número maior. Então, até o momento, a gente já tem mais de 1.300.000 casos de dengue confirmados no Brasil. E estima-se que sejam quase 20.000 casos por dia. Então é um número bem expressivo. Então eu achei que é muito necessário falar sobre esse assunto. Então eu preparei uma série de aulas, né? Na verdade vão ser 4 aulas, ou 5, se eu não me engano, sobre esse tema, dividir em partes, e a gente vai explorar um pouquinho, que eu acho que é muito importante, a gente ter conhecimento sobre essa doença para poder também saber como lidar com ela. Então, vamos começar com a parte 1 agora, sobre dengue. Então, vem comigo. Vamos começar a destrinchar esse assunto, né, de suma relevância nesse momento, que é essa doença, que pode provocar quadros bem graves e produzir a morte de muita gente, que é a dengue. Então, vamos começar primeiro conceituando, né, o que é dengue. Bom, então se a gente pergunta atualmente, eu acho que para qualquer pessoa, a pessoa já sabe que é uma doença, né? Mas que tipo de doença é essa? Bom, gente, a dengue ela é classificada como uma arbovirose. Falei e não disse nada. O que é uma arbovirose? É uma doença que é provocada por um vírus, virose, que é transmitido por um artrópode hematófago. Uau, quanto nome! Então, o que é o artrópode? É um inseto. É um inseto que se alimenta de sangue. O hematófago é quem se alimenta de sangue, né? Então, a gente vai ter aqui o mosquito, esse cara feioso aí, que vai se alimentar de sangue de diversos animais, dentre eles nós. Então, a gente fornece o alimento para esse bicho feioso aí. Então, é um mosquito chamado Aedes aegypti, né? Então, ele é o responsável por transmitir o vírus causador da dengue. Sendo assim, a gente considera o Aedes aegypti, ele é chamado de vetor, porque ele faz a transmissão, tá? Ele inocula o vírus no corpo da pessoa, né? Do indivíduo. Então, o vetor, ele transmite o agente etiológico. Então, etiológico, gente, etiologia é a causa da doença, ou seja, é o vírus, ele que vai produzir as alterações no corpo, né? Então, o agente etiológico vai ser o vírus da dengue, que é um vírus do gênero Flavivírus. Dentro desse gênero, a gente ainda tem febre amarela, zika e chikungunya, tá bom? Todos são flavivírus e induzem doenças do tipo arboviroses, ou seja, o vírus depende de um vetor, de um mau elemento, que é o Aedes, para ser levado, ele depende dessa caroninha que ele pega no mosquito para poder chegar no indivíduo, para poder ser inoculado, né? Então, a gente vai ter o mosquito inoculando, injetando esse vírus na gente quando ele vai se alimentar do nosso sangue. Bom, e aí a gente tem o seguinte, no momento que o vírus entra no corpo, que a gente toma a picada do inseto e o vírus está no nosso organismo, no nosso tecido, a gente vai ter um período de incubação, que é o período necessário para esse vírus se replicar dentro da gente e iniciar as transformações do nosso corpo, ou seja, levar ao desenvolvimento de sinais e sintomas típicos da doença. Então esse período de incubação, que é da picada do mosquito até a gente ter um primeiro sinal ou sintoma, ele vai levar aí de 3 a 7 dias ou até mesmo de 3 a 10 dias, tá? Dentro desse intervalo a gente vai ter esses sintomas começando a aparecer. Bom, gente, então aqui tem um gráfico bem legal que mostra, né, todo um desenvolvimento cronológico dessa doença ao longo de um tempo aqui, né? Então aqui eu tenho até 14 dias, Então eu vou ter o período de incubação, que é da picada até o início dos sinais e sintomas, tá? Então, como eu falei para vocês, entre 3 e 7 dias, podendo levar até 10 dias de incubação, que é o período que a gente não vai apresentar nada, nenhum tipo de alteração. Então, quando você começar a apresentar, você pensa, poxa, eu tomei essa picada desse mosquito já tem um tempo,
né? Vai ter aí pelo menos uma semana. E aí a gente vai ter o início dos sinais e sintomas. Então a gente vai ter o desenvolvimento desses sinais e sintomas dividido em 3 fases bem delimitadas, tá? Então a gente vai ter uma fase febril, que é no período inicial, mais aguda. Depois a gente vai ter uma fase crítica, onde tudo pode acontecer, né? Inclusive desenvolvimento do quadro grave. E no final a gente vai ter uma fase de recuperação, tá? Então, nesse intervalo de tempo, o que vai acontecer? Diversas alterações no organismo, a gente vai ver como é que ela se desenvolve. A gente vai ver todo o processo fisiopatológico. Mas a gente vai ter basicamente o vírus, né, aumentando em número, ele se replicando, quer dizer, ele conseguindo ter condições ideais dentro do organismo do indivíduo para se replicar. Então isso começa já na fase febril, por isso que a gente vai tendo sinais e sintomas se desenvolvendo à medida que esse vírus vai aumentando em número, tá? E aí depois a gente vai ter esse vírus sendo neutralizado. Nosso sistema imunológico vai dar conta disso. Além do mais, aqui nesse gráfico está ilustrando só essas 2 informações, tá, gente? A gente vai ter o número de plaquetas sendo muito impactado. É uma característica da dengue, é a redução do número de plaquetas, uma situação que a gente chama de plaquetopenia ou trombocitopenia, né? E aí a gente começa a ter essa redução de plaqueta acontecendo desde o período de incubação, que começa leve ainda, e aí quando começa a desenvolver os sinais e sintomas, ela continua em queda, e aí na fase crítica é quando a gente tem um número menor delas, tá? E aí na recuperação a gente tende a aumentar. É quando a doença já está em resolução, nosso corpo já está conseguindo resolver e eliminar esse camarada do mal aí que é o vírus, tá? Então a gente vai entender bem como é que isso tudo se desenvolve. Bom, então vamos destrinchar um pouquinho mais essas fases da dengue. Então lembrando, essas fases, elas começam após o período de incubação. Primeiro período de incubação não tem manifestação de sinal e sintoma. As fases da dengue envolvem os sinais e sintomas que vão aparecer. Então vamos lá. Então a primeira fase, como a gente viu, é chamada de fase febril, né? Ela dura até o 3º dia após o início de sinais e sintomas, tá? Então até o 3º dia a gente vai ter uma fase chamada febril, que é bem no iniciozinho da doença, que o indivíduo vai sentir, obviamente, o nome já diz, né, gente? Febre alta. Então, temperatura corpórea ultrapassando os 38 graus, podendo chegar até os 40 graus. A gente sabe que essa é uma resposta de defesa do organismo. A manifestação da febre, ela é um sinal positivo, significa que o corpo está se defendendo. É claro que quando ela fica muito alta, quando ela ultrapassa os 38, a gente precisa fazer uma interferência. Porque senão esse sinal de defesa, ele começa a fazer mal para o nosso organismo. Tá? Então a gente precisa interferir e diminuir essa temperatura. A gente vai ter principalmente prejuízo em cima da questão das proteínas do corpo que podem sofrer processos de desnaturação. Por isso que a gente interfere. É aquilo que eu falo, né? A febre vai ser desenvolvida pelo sistema imunológico. Quando ele vai nos defender, ele aquece o nosso corpo para tentar neutralizar um micro-organismo. Então a intenção é boa, só que às vezes ele exagera aí na dose. Ele começa, além de neutralizar o organismo, também a nos neutralizar, vamos dizer assim, né? A nos prejudicar. Bom, então além da febre, a gente vai ter 2 características. A gente vai ter também uma desidratação, tá? Então o indivíduo tende a perder líquido. A própria febre produz isso. Essa desidratação inicial, ela é mais leve. E esse é um sinal que tende a se agravar, tá bom? Bom, na segunda fase, chamada fase crítica, aí o bicho pega. Então o que a gente vai ter? Geralmente nessa fase, a febre tende a ceder um pouco, tá? Só que a gente vai ter a desidratação intensificando. Então a desidratação ela vai ficando mais grave. E isso vai levar a algumas alterações no sangue, que a gente consegue perceber, e essas alterações vão levar a problema. Então vai ser o seguinte, essa desidratação, então desidratação é a gente perder líquido, né? Essa desidratação vai acontecer principalmente por um processo inflamatório, onde a gente vai ter extravasamento de plasma, a gente vai ver isso na fisiopatologia. Então por isso que o segredo é sempre, quando estiver doente, é ingerir bastante água, tá, gente? Se manter bem hidratado, esse é o segredo do negócio aqui. Então na fase crítica essa desidratação se acentua, geralmente a febre ela tende a passar, e aí a gente vai ver no sangue do indivíduo um aumento de uma coisa chamada hematócrito, que é o concentrado de hemácia. A hemácia vai ficando mais concentrada, que são os glóbulos vermelhos, tá? Então a gente tem um aumento dessa concentração de hemácia e uma redução do número de plaqueta. Aí o negócio vai ficando feio. Então o aumento do hematócrito vai deixar
vai produzir um quadro que a gente chama de hemoconcentração, ou seja, o sangue da gente vai ficar mais viscoso, mais denso. Por quê? Porque ele está perdendo líquido, ele está perdendo água. A fração líquida dele está se esvaindo para os tecidos e para cavidades. A gente vai ver como é que é isso. Então o sangue ele vai perdendo água e ele vai ficando com mais elementos sólidos, como as hemácias. Isso vai deixando esse sangue mais concentrado, mais viscoso, tá? Mais denso. Ao mesmo tempo, a gente tem redução de plaquetas. Então, as plaquetas vão sofrer essa redução. A gente vai ver qual o mecanismo envolvido em vídeos mais para frente. E aí a gente tem o aumento do risco de hemorragias. Por quê, gente? As plaquetas são os elementos do sangue que participam do processo de coagulação sanguínea, né? Então elas compõem a chamada hemostasia primária. Então são os primeiros elementos que vão nos ajudar a conter sangramentos. Quando a gente tem um rompimento da parede de um vasinho sanguíneo, essas plaquetinhas elas são como se fossem umas plaquinhas mesmo, uns tijolinhos que vão se organizando e vão grudando uma na outra e vão tampando aquele buraco ali. E aí o sangramento para. Tá? Então esse é um dos elementos que vão segurar, vão impedir que a gente perca sangue. Se a gente tem esses tijolinhos, vamos dizer assim, em menor número, o que vai acontecer? Aumenta o risco de perda de sangue, que a gente chama de hemorragias, tá? Essa hemoconcentração também contribui para isso, porque o sangue mais viscoso ele vai machucar mais a parede vascular e vai facilitar esse rompimento também. Então é a fome com a vontade de comer aí, né? A gente vai somando essas coisas que vão produzindo caos no organismo. E aí esse aumento de risco de hemorragia, né, quando o indivíduo está nessa condição, ele pode desenvolver um quadro chamado de dengue grave, tá? A dengue hemorrágica, que daí é uma situação bem grave, o indivíduo tem que ficar internado, tem que tentar reverter isso, ele vai desenvolver outros sinais de gravidade, como por exemplo queda de pressão arterial acentuada, podendo até desenvolver um chamado choque hipovolêmico. A gente vai ver como é que é. Bom, então essa é a fase crítica. Se o indivíduo conseguir se safar dessa fase, então vamos imaginar, a pessoa pode ficar só na fase febril? Pode, né? Se ela não tiver fatores de risco que conduzam ela para a fase crítica, da fase febril ela pode muitas vezes passar pela crítica sem muito sofrimento, tá? Sem muitas alterações, mantendo a hidratação, controlando a febre e tudo mais. Ela vai chegar na terceira fase, que é a fase de recuperação. Agora, se ela for desenvolver a fase crítica, pode ser feita intervenção e tudo, e ela vai se recuperar e vai cair na fase de recuperação, tá bom? Então, ela só não vai chegar na fase de recuperação se realmente o quadro se agravar muito e o organismo dela não resistir e ela acabar indo a óbito, só nessa condição. Mas, naturalmente, geralmente a gente vai ter essa fase de recuperação aparecendo, que vai ser a terceira, né? Pronto, consegui, sobrevivi à dengue, que vai ser o finalzinho aí do 7º ao 9º dia de manifestação de sinais e sintomas, tá bom? Então nessa fase o que a gente vai ter é o anticorpo. Então o nosso sistema imunológico ele vai levar esse tempo para estar desenvolvendo esse anticorpo. Os anticorpos são armas, gente, que o nosso corpo produz, arma entre aspas, né? São moléculas específicas contra um determinado agente causador de doença, que no caso o vírus da dengue. Então ele produz uma arma específica contra esse vírus. E aí a gente consegue neutralizar ele muito mais rapidamente, tá bom? Então é o tempo que a gente vai ter até para produzir essa imunoglobulina M, que a gente chama IgM, que é o anticorpo que neutraliza os vírus quando a gente tem contato direto com eles. Bom, aqui de novo um outro gráfico mostrando basicamente as 3 fases que a gente falou, né? Então aqui ó, febril, crítica e recuperação. A crítica a gente vê que tem uma faixa vermelha aqui, né, no vermelho claro para mostrar que ela é preocupante. Então a fase febril, ó, até o 3º dia, tá vendo? Onde a gente tem, o principal sinal é uma febre muito intensa, tá? Bastante febre durante 3 dias. E isso leva a um quadro de desidratação que vai numa progressiva. Então a desidratação a gente vai tendo ela cada vez maior, perda de líquido, né, seja através de processo inflamatório vascular, ou seja causada pela febre por uma sudorese intensa, essa perda de líquido ela vai ser muito importante e ela vai ser numa progressão aqui para baixo, né? Por isso que segurando, gente, se hidratando nessa fase febril, a gente evita essa desidratação severa, tá? E aí evita os problemas todos da fase crítica. A gente passa pela fase crítica mais tranquilo. Aí a gente vê o seguinte, que a gente tem, olha só,
Durante a fase febril, os parâmetros hematológicos, ou seja, exame de sangue geralmente não dá nada, dá tudo normal. E depois, na fase crítica, que a gente começa a ter alteração. Então começa a ter a queda, aqui o aumento do hematócrito, né? E aqui a queda da plaqueta, tá? Que a gente viu. Isso vai ser bem característico na fase crítica. A gente vê aqui que na fase febril, não, a plaqueta está lá em cima, o hematócrito está embaixo, está tudo bem. Depois a gente tem uma inversão disso. E na fase da recuperação a gente recupera a plaqueta e baixa o hematócrito, tá? Com a hidratação a gente evita que isso aconteça. A viremia ela é muito intensa na fase febril, então nessa fase é quando a gente consegue fazer o diagnóstico através de teste rápido, do tipo RT-PCR, para a detecção do vírus, do antígeno, tá? Eu vou falar sobre isso com vocês em diagnóstico. E aí depois não, depois a gente tem uma redução da carga viral e aí a gente precisa usar outros testes para fazer diagnóstico, testes de laboratório. Então geralmente vão ser os anticorpos, ó. Então a gente vai ter dois anticorpos, IgM e IgG. Qual que é a diferença entre eles, gente? O IgM ele é produzido pelo contato direto com o vírus, tá? Então quando a gente está com a doença a gente vai manifestar o aumento desse anticorpo. O IgG é o nosso anticorpo de memória. Então, geralmente a gente vai produzir, ele vai aparecer um pouquinho depois e ele vai ficar para o resto da vida. Então, aqui está mostrando, por exemplo, a pessoa nunca teve dengue. Então, não tem nem IgM nem IgG. Aí, durante lá a fase de recuperação, como a gente viu que a gente começa a ter a produção da IgM parece positivo. Só que esse anticorpo ele tem uma duração no nosso corpo de 60 a 90 dias. Depois ele tende a cair. E o que vai ficar é o IgG. Tá? O anticorpo de memória. Esse anticorpo de memória ele também é aquele que é induzido pelas vacinas. Tá? Aqui mostrando uma infecção secundária. Então vamos imaginar, a pessoa já teve dengue uma vez, então ela já vai ter IgG lá, ó, daquele primeiro contato que ela criou memória antes. E aí depois ela também vai ter os dois, ela vai ter IgG e IgM em quantidades bem elevadas. Então mostra que ela tá com uma infecção de dengue, mas ela já teve antes. Bom, gente, então a gente fica por aqui nesse primeiro vídeo. E aí no próximo vídeo a gente vai falar de mais coisas. Belezinha?